Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise do nosso livro, a leitura do nosso livro, Anotações de Processo Civil, pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores, a terminologia, e nós estamos falando a respeito do julgamento antecipado do mérito. Então, vamos continuar o tópico julgamento antecipado do mérito pelo item terminologia. Apenas os casos descritos em C e D, e nós vimos isso no vídeo anterior. Então, só para recordar aqui, item C é quando não há necessidade de se produzir outras provas para o julgamento. Item D é quando se aplica o efeito material da revelia. Então, apenas os casos descritos em C e D, acima, são expressamente denominados pelo Código de Julgamento Antecipado do Mérito. Mas, a rigor, as hipóteses expostas em A e B também implicam tal julgamento antecipado. Nas hipóteses indicadas em B, alguém poderia dizer que não há propriamente julgamento pelo juiz, mas apenas resolução do litígio. No entanto, ao chancelar o ato de disposição praticado pelas partes, ou por uma delas, o juiz toma para si aquele ato como solução da causa. Isso vale tanto quanto o julgamento de acolhimento ou rejeição do pedido, e é o que basta para equiparar tais hipóteses às demais do artigo 487. Questão outra é saber se o nome julgamento antecipado é mesmo o mais adequado para qualquer das hipóteses acima. Transmite a falsa impressão de que o ato decisório estaria ocorrendo antes de seu momento oportuno, com uma verdadeira abreviação do devido itinerário processual. Não é o que se dá. Decide-se porque não há mais o que ser feito, porque tudo que era necessário para a resolução do mérito já está nos autos. Nos casos A, C e D, os elementos necessários para a formação de sua convicção. No caso B, o ato dispositivo. Sob esse aspecto, julgamento imediato do mérito talvez seja a expressão mais adequada. Próximo item, natureza e recorribilidade do pronunciamento. Havendo integral resolução do mérito, nesse momento, o pronunciamento do juiz tem a natureza de sentença, como se vê do parágrafo 1º do artigo 203 do CPC, contra a qual cabe recurso de apelação, com os PEC no artigo 1009. Julgamento antecipado parcial do mérito. É possível o julgamento direto parcial do mérito, ou seja, o fracionamento da solução do mérito. O juiz resolverá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parte deles for incontroverso ou estiver em condições de solução imediata. A outra parcela da lide será, então, submetida à instrução probatória. A rigor, isso já era possível no CPC de 73, muito embora não houvesse previsão expressa a respeito. Havia uma certa controvérsia também em sede jurisprudencial.
Hipóteses de ocorrência. No CPC de 2015, explicitou-se tal possibilidade. O artigo 354, parágrafo único, consagra no que tange às hipóteses do artigo 487, inciso 2º e 3º, acolhimento de prescrição ou decadência, ou homologação de ato de disposição de vontade relativamente a apenas uma parte do mérito. O artigo 356 do CPC disciplina a hipótese em que é desnecessária a instrução probatória para o julgamento de uma parcela do mérito. Então, ocorrendo qualquer das hipóteses indicadas acima, apenas em relação a uma parte do mérito e havendo necessidade de instrução probatória quanto à parcela restante, será possível o julgamento imediato parcial. Tal fatiamento do mérito pode ocorrer em relação a um ou alguns dos vários pedidos formulados na ação, na reconvenção ou em outras demandas incidentais, como é o caso da denunciação da lide. Por exemplo, o autor formula 3 pedidos na inicial e 2 deles, por ocasião do julgamento conforme o estado do processo, não apresentam nenhuma controvérsia quanto aos fatos que os embasam, havendo necessidade de provas apenas relativamente ao 3º pedido. Outro exemplo, as provas documentais reunidas nos autos já são suficientes para elucidar os fatos relevantes para o julgamento do pedido feito pelo autor, sendo necessária somente instrução probatória relativamente ao suporte fático da reconvenção que o réu formulou. Mas o fatiamento pode ainda incidir sobre a única pretensão formulada, na medida em que ela seja fracionável, decomponível. Por exemplo, o autor pede a condenação do réu ao pagamento de R$1 milhão, e o réu desde logo reconhece a procedência de R$200 mil, defendendo-se quanto ao resto. Natureza, eficácia e estabilidade da decisão de julgamento parcial do mérito. O capítulo da decisão que julga parte do mérito não é sentença, pois a fase cognitiva prosseguirá para a instrução probatória do restante do mérito, ainda não julgado. Trata-se de decisão interlocutória, como se vê do parágrafo 2º do artigo 203 do CPC. Por isso, contra ela caberá agravo de instrumento, como se vê do parágrafo 5º do artigo 356, bem como do inciso 2º do artigo 1015 do CPC. Se não for atribuído efeito suspensivo ao agravo contra tal decisão, artigos 995 e 1019, ela poderá ser desde logo executada provisoriamente, se for o caso, procedendo-se antes à liquidação da condenação. Dispensa-se, inclusive, prestação de caução para tanto, como se vê do parágrafo 2º do artigo 356. Note-se que a solução do mérito dada em sentença, por ser recorrível mediante apelação, que em regra tem efeito suspensivo, normalmente não poderá ser, desde logo, executada. Assim, a decisão interlocutória de mérito possui um regime de eficácia privilegiado, em contraste com o da sentença. Uma vez transitada em julgado a decisão parcial do mérito, seja porque não se interpôs recurso contra ela, seja porque não tiveram sucesso aqueles interpostos, passa a caber a própria execução definitiva, como se vê do parágrafo 3º do artigo 356, mesmo que ainda esteja em curso a fase cognitiva do processo relativamente a outra parcela do mérito. Tanto a liquidação quanto o cumprimento provisório ou definitivo da decisão poderão ser processados em autos apartados, parágrafo 4º do artigo 356. Além disso, com o trânsito em julgado da decisão interlocutória de mérito, forma-se coisa julgada material, sobre o comando decisório ali contido, como se vê do artigo 502 do CPC, independentemente do trânsito em julgado do pronunciamento que resolve a parte restante do mérito. Então, com isso, a gente conclui essa nova etapa
do julgamento conforme o estado do processo. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo o trato dessa temática do julgamento conforme o estado do processo, pelo item que está na tela aí para os senhores, o saneamento e a organização do processo. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.